boa noite. Estamos reunidos para fazer um evangelho no lar, para que nós possamos equilibrar a nossa casa, as energias que nos cercam, trazer paz e tranquilidade entre as pessoas que estão reunidas conosco nesse momento, na casa de cada um de vocês que participa desse evangelho. Então vamos dar início a esse momento de paz, de tranquilidade, pedindo para que cada um de vocês se concentre, feche os olhos, mentalize Jesus, nosso maior modelo, maior guia, nosso grande amigo, aquele que certamente está conosco, está ouvindo as nossas preces, nos auxiliando naquilo que precisamos. Então, em concentração com Jesus, vamos deixar do lado de fora toda qualquer desavença, energia ruim. Vamos nos concentrando em oração, vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, com Deus, pedindo aos nossos auxiliares espirituais que mandem energias positivas para o nosso lar abençoado, para que as energias da nossa casa estejam bem positivas, para que os nossos dias nesse lar sejam sempre agradáveis, pedindo para que nos auxilie nos momentos em que nós estejamos desconcentrados, nos momentos que nós estejamos desequilibrados energeticamente, pedindo para que essas relações interpessoais sejam as melhores possíveis, porque nós nos programamos, nós planejamos essa vida em comum. Então, que todas as nossas desavenças anteriores, se houveram, para que elas sejam esquecidas e resolvidas. Então, vamos dar início à nossa leitura de hoje. Nós vamos falar sobre o homem de bem. Quem é o homem de bem? A gente tem ouvido tanto esse termo recentemente, de uns anos para cá. Às vezes circulam na internet, pessoas se colocam como sendo pessoas de bem. Eu sou um homem de bem, eu sou gente de bem. Mas quem é então o verdadeiro homem de bem? Aquele que devemos ser, aquilo que almejamos ser, que precisamos ser na nossa evolução espiritual, com todas as dificuldades que é se tornar um homem de bem. Porque nós vamos ler aquilo que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 3, denominado Homem de Bem. E nós vamos ver o quanto é difícil sermos um homem de bem. Mas é possível. E então nos concentremos no texto para que a gente busque ser da maneira como devemos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se não fez todo o bem que podia, se deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele. Enfim,
Você fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem com ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra uma satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se vaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas. O que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões.
Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagar com o seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce por possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Então, gente, esse texto, ele nos traz uma série de virtudes que devemos procurar realizar. Virtudes que são difíceis de conseguir alcançar. Virtudes que, se alcançadas, nos trarão a evolução espiritual tão almejada. Essas virtudes estão no nosso dia a dia, frente a todos os nossos atos. Depende só de nós. A maneira como nós olhamos para o outro, a maneira como nós nos impomos em relação ao outro, a maneira como nós trabalhamos o nosso orgulho, as nossas vaidades, as nossas paixões, a maneira como nós nos impomos quando somos empregadores, aqueles momentos que a gente deixa de lado a compaixão, os ensinamentos de Cristo, porque é muito difícil realmente. Nós somos ainda espíritos num certo início de evolução espiritual, atrelados à matéria, mas nós temos condições. Para isso, nós temos que trabalhar o nosso interior, a nossa reforma íntima. Eu, por exemplo, que já tentei reformar-me intimamente muitas vezes, sei o quanto é difícil, porque quando vejo, estou praticando novamente um ato que eu não deveria em relação a uma outra pessoa. Me vejo irritado, odioso, coloco as minhas paixões, as minhas angústias e acabo agindo mal. Mas, como a gente viu ali no final, né, a partir do momento que a gente consegue equilibrar algumas dessas virtudes, nós estamos no caminho de alcançar as outras. Então depende só de nós. Não depende do meio onde a gente vive, não depende das outras pessoas. É claro que elas vão causar mais dificuldade para que a gente alcance o nosso objetivo. Mas é só nós mesmos que conseguimos alcançar essas virtudes e nos tornarmos homens e mulheres de bem. Sejamos então pessoas de bem, né? Comecemos agora, repetimos isso amanhã, depois de amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Fiquemos todos com a paz de Jesus. Forte abraço.